Fala, turminha, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né? Primeiros anos. Vamos corrigir a atividade da aula passada e desde já desejar aí um feliz Dia do Estudante para vocês, tá bom, moçada? Grande abraço a todos, né? E espero, né, logo mais revê-los todos novamente, né? Turminha, questão número 1, né? Eu lembro que eu passei para vocês na semana passada. Vamos lá. Questão número 1. Descreva como se deu o fim do Império Romano, ou a queda do Império Romano. Pessoal, muito importante isso aqui. Como vai se dar, então, a queda do Império Romano? Bem, em primeiro momento, você tem, a partir do ano de 1000, eu ia falar 1000, mas é 300, tá? 340 depois de Cristo, né? A gente vai ter uma disputa política muito forte, né? Esse aqui é um 4, tá bom? A gente vai ter uma disputa política muito forte pelo poder do Império Romano em si. A gente sabe que existem 3 fases em si, né, que vocês já viram lá no segundo bimestre, né? As 3 fases do Império Romano, a primeira parte, a segunda parte. E a gente dividiu isso e acho que ficou bem claro para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo de novo, eu sugiro que vocês me procurem, então pesquisem sobre, tá? Porque é muito importante para entender o nosso conteúdo de idade medieval, que também tem assim, um teor muito importante para se entender a idade moderna. Então, a história ela é um elo, né? Você precisa compreender todas as partes, porque senão você não vai entender nada. Então, a partir desse ano aqui, do ano de 340 depois de Cristo, a gente vai ter a última parte, né, da história, que a gente fala a terceira fase do Império Romano, e a gente vai ter uma disputa política muito forte pelo poder, né? Uma série de imperadores, e a gente vai ter a divisão de famílias em si, e essa divisão familiar e essa disputa pelo poder vai enfraquecer em si as bases políticas, né? O apoio da população aos chefes de estados, que seriam os imperadores. E aí vai surgir uma coisa muito importante, né, que a gente vai trabalhar muito agora, bem no inicinho agora da Idade Média. A gente vai chamar de bárbaros. Lembrando que eu expliquei isso aqui para vocês na última aula. Bárbaros é cultura diferente, tá? O significado da palavra bárbaro significa pessoas, né, que fazem algo muito ruim em sociedade em si. Mas aqui bárbaros eles se identificam por culturas diferentes. Mas quem que apelidou ou chamou essas pessoas de bárbaros? Justamente as pessoas que faziam parte do Império Romano, né? Então, para o Império Romano, essas pessoas eram realmente bárbaros, tá? Mas só para vocês compreenderem, é cultura diferente, tá? Então, nesse sentido, vai surgir os bárbaros. Os bárbaros vai conquistar uma série de parcelas de terra e aí, possivelmente, né, lá para o ano de 510, 520, a gente vai ter a queda do Império Romano. Visto que o Império Romano não consegue se manter por causa dos bárbaros, que tomou uma parte de seu território, e o poder político já está sobrecarregado ou dividido em partes da sociedade. Então, nesse sentido, o Império Romano não conseguiu sobreviver. É claro que o Império Romano vai continuar existindo, né? Não sendo aquele Império Romano que vai comandar as regiões, né, por completo, mas vai continuar existindo, né? A cultura romana ela persistiu, ela continuou, né, em uma parte do território em si. E a gente tem a queda do Império Romano e a gente vai ter o início de um governo, né? Esses bárbaros aqui a gente vai chamar de germânicos na Idade Média, tá? Então, esses germânicos aqui vai passar aí a comandar grandes extensões territoriais e a gente vai ter uma coisa muito importante, a religião, né, comandando também uma série de coisas, né, que vai ser então Igreja Apostólica Romana, né, ou Igreja Católica, tá bom? Então essa é a questão número 1, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Questão número 2. Como se dividia as bases sociais na Idade Média? Bem, lá na aula passada, no vídeo passado, eu coloquei para vocês, questão número 2, que existiam 2 coisas muito importantes. Primeiro você vai ter servo e depois o senhor. Então se dividia dessa maneira, tá bom? Servo vai ser chamado de vassalo e senhor suzerano, tá?
Então se liguem nessas duas palavrinhas. Eu posso colocar em alguma questão para vocês suzerano e aqui eu posso colocar vassalo, mas eu estou me referindo a essas duas coisas, tá? Então a gente pode colocar duas coisas muito importantes na estratificação social da Idade Média, tá? Era a relação mais importante da espécie feudalista que vai surgir a partir de então, tá? Então, servo, né, uma espécie de escravo, e senhor, a pessoa que comandava esses escravos, tá bom? Foram duas questões, né? Grande abraço, qualquer dúvida à sua disposição.